Feche os olhos por um instante, ou então, se tiver coragem, mantenha-os bem abertos e encare o canto mais escuro do seu quarto. Imagine o silêncio absoluto, tão profundo que você começa a ouvir o som do seu próprio coração batendo no peito. Agora, imagine caminhar sozinho pela casa, no meio da noite, quando todos já estão dormindo. Você sente o piso ranger sob seus pés. O ar parece mais frio, quase denso, como se algo invisível estivesse observando cada passo seu. De repente, você se depara com um espelho. Ele está lá, imóvel, esperando, como se fosse uma porta para algum outro lugar. Você tenta se convencer de que é só o seu reflexo, mas bem lá no fundo, algo se move. Um vulto, um rosto que não é o seu, olhos que encaram você do outro lado do vidro. É sobre isso que vamos falar hoje. Uma história antiga, passada em sussurros entre quem teve coragem demais de brincar com o que não entende. Sobre o que vive por trás do espelho e o que pode acontecer quando esse algo decide atravessar. Essa história faz parte do livro Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, escrito por Alvin Schwartz e publicado aqui no Brasil pela HarperCollins. É uma coletânea incrível, cheia de lendas urbanas e contos sombrios que vão gelar a sua espinha, e o espelho assombrado é só um deles. Se você quiser ter esse livro, o link para comprar está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Além de garantir o seu exemplar, você ainda ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias assustadoras para você. Combinado? Era quase meia-noite quando ele acordou, o coração batendo rápido sem entender por quê. A casa estava mergulhada em um silêncio tão profundo que chegava a machucar os ouvidos. Ele se sentou na cama, esfregou os olhos e sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parecia que algo lá longe no corredor escuro o chamava, não com palavras, mas com uma presença fria que pulsava, convidando-o a sair do quarto. Ele ficou ali por um instante, lutando contra o instinto de se esconder debaixo das cobertas. Mas então, ele deu o primeiro passo. E mal sabia ele que naquele momento não havia mais volta. Ele andou pelo corredor. As sombras dançavam nas paredes, formando figuras estranhas, quase humanas, que pareciam observá-lo. Então parou. Bem à frente, um grande espelho antigo o aguardava, pendurado na parede, envolto por uma moldura escura e trabalhada que parecia pulsar, viva. Por que aquele espelho parecia tão convidativo? Ele se aproximou, o nariz quase encostando no vidro frio. Seu reflexo o encarou de volta, pálido, assustado, olhos arregalados. E por um instante ele teve certeza de que aquele reflexo sorriu. Mas ele não havia sorrido. Ele recuou, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de ver. Seu reflexo voltou ao normal, mas algo no fundo do espelho mudou. Era como se houvesse uma neblina lá dentro, que girava e se contorcia lentamente, quase formando silhuetas. Ele piscou várias vezes, esfregou os olhos, mas a neblina continuava lá. E então, 2 pontos escuros surgiram no meio dela. 2 pontos que pareciam olhos fixos nele. Ele quis correr, mas o corpo ficou paralisado. Foi então que algo do outro lado começou a se aproximar. A forma ficou mais nítida. Agora ele via um rosto, pálido, ossudo, sem cor de vida, com olhos fundos e vazios.
A boca se abriu num sorriso torto e horrível, revelando fileiras de dentes acinzentados. Ele tentou gritar, mas não saiu som algum. Seus pés estavam grudados ao chão, como se o próprio piso o segurasse ali. O reflexo estendeu a mão, encostando na outra face do vidro. Mas a impressão que deu foi que não havia mais um espelho. Era como olhar por uma janela fina demais para separar dois mundos. O vidro se curvou e rachou num estalo agudo tão alto que ele tapou os ouvidos. Foi então que a mão pálida atravessou o espelho como se fosse água, segurando o seu ombro. Um frio mortal percorreu seu corpo, fazendo os ossos doerem. Ele tentou soltar o braço, puxar o corpo para trás, mas estava preso. A figura foi se arrastando para fora, devagar, como se fosse feita de fumaça sólida. E bem perto do ouvido dele, sussurrou algo numa língua estranha, uma promessa que ele não compreendeu, mas que o fez sentir o gosto amargo do medo. Quando finalmente conseguiu se soltar, tropeçou para trás e caiu sentado no chão. O espelho estava inteiro outra vez. Nenhuma rachadura, nenhum vulto. Somente seu reflexo, suado, pálido, com olhos arregalados demais para serem normais. Mas ele sabia. Sabia que algo tinha passado para o seu lado. Sentia uma presença atrás de si, a respiração gelada em seu pescoço e os mesmos olhos fundos brilhando no escuro do corredor. O espelho não era só um espelho. Era uma porta. E agora estava aberta.